Sansão era homem tão forte que poderia derrubar um leão com as próprias mãos. Um homem que sozinho enfrentou um exército inteiro e venceu. Um homem cuja força era tão grande que parecia invencível. Mas essa força não vinha de músculos ou treinamento, vinha de uma promessa feita a Deus. Esse homem era Sansão e sua história é uma das mais fascinantes e cheias de lições na Bíblia. Hoje vamos explorar a vida de Sansão, entender de onde vinha sua força e descobrir como sua história pode nos inspirar hoje. A história de Sansão começa no livro de Juízes, capítulo 13. O povo de Israel estava sob o domínio dos filisteus, um povo poderoso e cruel. Eles oprimiam os israelitas e parecia não haver esperança. Mas Deus sempre tem um plano. Ele escolheu um casal estéril, Manoá e sua esposa, para serem os pais de um menino que libertaria Israel. Um anjo apareceu para a esposa de Manoá e disse: "Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será um nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." Juízes, capítulo 13, versículo 5. Sansão nasceu e cresceu sob as regras do nazireado. Ele não podia cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em cadáveres. Essas regras eram um sinal de sua consagração a Deus. E foi essa consagração que deu a Sansão sua força incrível. A força de Sansão não era apenas física, era um dom de Deus, uma prova de que ele estava com ele. A primeira demonstração da força de Sansão aconteceu quando ele encontrou um leão no caminho. O leão rugiu e atacou, mas Sansão, cheio do Espírito de Deus, rasgou o leão com as próprias mãos como se fosse um cabrito. Juízes, capítulo 14, versículo 6. Esse foi apenas o começo. Sansão usou sua força para proteger seu povo e enfrentar os filisteus, mas sua vida não foi fácil. Ele era humano e, como todos nós, tinha fraquezas. Uma das histórias mais conhecidas de Sansão é a que envolve Dalila. Sansão se apaixonou por ela, mas Dalila foi subornada pelos filisteus para descobrir o segredo de sua força. Ela insistiu, tanto que Sansão finalmente revelou: "Se a minha cabeça fosse rapada, perderia a minha força." Juízes, capítulo 16, versículo 17. Enquanto Sansão dormia, Dalila cortou seus cabelos e ele perdeu sua força. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos e o prenderam. Parecia o fim para Sansão, mas Deus ainda tinha um plano. No cativeiro, Sansão teve tempo para refletir. Seu cabelo começou a crescer novamente e com ele, sua conexão com Deus. Um dia, os filisteus o levaram para um templo para zombar dele. Sansão orou a Deus: "Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força apenas mais esta vez." Juízes, capítulo 16, versículo 28. Com sua força renovada, Sansão empurrou as colunas do templo, fazendo-o desmoronar. Ele morreu junto com milhares de filisteus, mas cumpriu seu propósito: libertar Israel. A história de Sansão nos ensina que a verdadeira força vem de Deus. Sansão era poderoso, mas também vulnerável. Ele cometeu erros, mas nunca foi abandonado por Deus. Sua vida nos mostra que, mesmo quando falhamos, Deus pode usar nossas fraquezas para cumprir seus propósitos. Sansão não era perfeito, mas sua história é um lembrete de que Deus pode transformar qualquer situação em algo grandioso. Agora, vamos mergulhar mais fundo na vida de Sansão. Você sabia que, antes de Dalila, Sansão já havia se envolvido com outras mulheres que o levaram a problemas? Uma delas foi uma filisteia que ele quis se casar. No casamento, ele propôs um enigma aos filisteus, mas eles pressionaram sua esposa para descobrir a resposta. Sansão ficou tão bravo que matou 30 homens para pagar uma aposta. Juízes, capítulo 14, versículo 19.
Esse foi um dos primeiros sinais de que Sansão, apesar de sua força, lutava com suas emoções e escolhas. Outro momento marcante foi quando Sansão pegou a queixada de um jumento e matou 1000 filisteus com ela. Juízes capítulo 15, versículo 15. Esse ato heróico mostrou sua força, mas também sua solidão. Sansão era um homem sozinho, lutando contra um inimigo poderoso. Ele clamou a Deus por água após a batalha, e Deus abriu uma fonte para ele. Juízes capítulo 15, versículo 19. Esse milagre mostra que mesmo em nossos momentos de maior necessidade, Deus está presente. Sansão também teve um relacionamento complicado com os filisteus. Ele os odiava, mas se envolveu com mulheres deles. Esse conflito interno reflete a luta que muitos de nós enfrentamos. A batalha entre nossos desejos e nosso propósito. Sansão era forte, mas também humano. Ele nos ensina que precisamos estar atentos às nossas escolhas, pois elas podem nos afastar de Deus. A queda de Sansão começou quando ele confiou em Dalila. Ele sabia que ela estava tentando descobrir seu segredo, mas mesmo assim, ele a amava. Esse amor cego o levou a revelar a fonte de sua força. Quando os filisteus o capturaram, Sansão perdeu não apenas sua força, mas também sua visão. Ele foi humilhado e ridicularizado, mas mesmo no fundo do poço, Sansão se voltou para Deus. A oração de Sansão no templo filisteu é um dos momentos mais poderosos da Bíblia. Ele não pediu para ser salvo ou para recuperar sua força. Ele pediu para cumprir seu propósito. Dá-me força apenas mais esta vez, para que de uma vez me vingue dos filisteus. Juízes, capítulo 16, versículo 28. Sansão entendeu que sua vida tinha um significado maior do que seus erros. Ele estava disposto a morrer para cumprir a vontade de Deus. A história de Sansão não termina com sua morte. Ela nos deixa uma lição poderosa. Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de suas falhas. Sansão era forte, mas também teimoso, impulsivo e vulnerável. Ele cometeu erros, mas nunca perdeu sua conexão com Deus. Sua vida nos mostra que a verdadeira força não está em nós, mas em Deus. Sansão foi um homem escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Sua mãe recebeu instruções específicas sobre como ele deveria viver, incluindo a proibição de cortar o cabelo. Esse detalhe pode parecer simples, mas era um símbolo de sua consagração e da presença de Deus em sua vida. O cabelo de Sansão não era a fonte de sua força, mas um sinal visível de seu compromisso com Deus. Quando ele quebrou esse compromisso, perdeu não apenas o cabelo, mas também a força que vinha da obediência. Um aspecto fascinante da vida de Sansão é como ele usou sua força de maneiras criativas e inesperadas. Em uma ocasião, ele pegou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos dos filisteus, causando grande destruição. Juízes, capítulo 15, versículo 4 a 5. Esse ato mostrou que Sansão não dependia apenas de força bruta. Ele também era inteligente e estratégico. Ele usou o que estava ao seu alcance para combater o inimigo, mostrando que Deus pode nos capacitar de maneiras únicas. Apesar de sua força, Sansão era um homem de emoções intensas. Ele se apaixonava facilmente, mas suas escolhas românticas muitas vezes o levavam a problemas. Sua relação com Dalila foi o ápice de suas fraquezas. Ele sabia que ela estava tentando traí-lo, mas mesmo assim, ele a amava. Esse conflito entre o coração e a razão é algo com o qual muitos de nós podemos nos identificar. Sansão nos ensina que precisamos ser cuidadosos com quem permitimos entrar em nossas vidas, pois nossas escolhas podem ter consequências profundas. Quando Sansão foi capturado pelos filisteus, ele perdeu não apenas sua força, mas também sua liberdade. Eles o prenderam, furaram seus olhos e o forçaram a trabalhar como um escravo. Esse foi o ponto mais baixo de sua vida.
No entanto, mesmo na escuridão, Sansão encontrou esperança. Ele se lembrou de Deus e orou por uma última chance. Isso nos mostra que não importa o quão longe nos afastemos, Deus sempre está pronto para nos ouvir quando nos voltamos para Ele. O templo filisteu onde Sansão morreu era um lugar de adoração ao deus Dagon. Os filisteus se reuniram lá para zombar de Sansão e celebrar sua vitória sobre ele, mas eles não sabiam que Deus ainda estava no controle. Quando Sansão empurrou as colunas do templo, ele não apenas se vingou dos filisteus, mas também humilhou o falso deus Dagon. Esse ato final de Sansão foi uma demonstração poderosa de que o Deus de Israel é o único verdadeiro Deus. A vida de Sansão nos ensina que a verdadeira força não está em nós mesmos, mas em nossa conexão com Deus. Sansão era poderoso, mas sua força era um dom divino. Quando ele se afastou de Deus, perdeu tudo. Mas quando se arrependeu e clamou por ajuda, Deus o ouviu. Isso nos lembra que não importa o quão fortes pensamos ser, precisamos depender de Deus em todas as situações. Outra lição importante da história de Sansão é que Deus pode usar nossas fraquezas para cumprir seus propósitos. Sansão cometeu muitos erros, mas Deus ainda o usou para libertar Israel. Isso nos mostra que não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Ele pode transformar nossas falhas em oportunidades para mostrar sua glória. Sansão também nos ensina sobre o poder do arrependimento. Quando ele estava no fundo do poço, ele não tentou se justificar ou culpar os outros. Ele simplesmente orou a Deus e pediu ajuda. Esse ato de humildade foi o que permitiu que Deus o usasse mais uma vez. O arrependimento é a chave para restaurar nossa conexão com Deus, não importa o quão longe tenhamos ido. A história de Sansão é cheia de altos e baixos, mas no final ele cumpriu seu propósito. Ele libertou Israel dos filisteus e mostrou que Deus é fiel, mesmo quando nós falhamos. Sua vida nos inspira a confiar em Deus, não importa as circunstâncias. Ele nos lembra que com Deus sempre há esperança. Por fim, Sansão nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Qual é o propósito que Deus nos deu? Como podemos usar nossos dons e talentos para glorificá-lo? E o mais importante, estamos dispostos a nos arrepender e voltar para Ele quando falhamos? A história de Sansão não é apenas sobre força, é sobre fé, arrependimento e a graça de Deus. A história de Sansão nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes nos sentimos fortes, mas acabamos caindo por causa de nossas escolhas? Quantas vezes nos afastamos de Deus, mas Ele ainda nos dá uma nova chance? Sansão nos mostra que a verdadeira força não está em nós, mas em nossa conexão com Deus. Ele nos ensina que mesmo quando falhamos, podemos nos arrepender e voltar para Ele, pois sua graça é maior que nossos erros. E você já passou por momentos em que sentiu que perdeu sua força? Como você lidou com isso? Deixe nos comentários o que a história de Sansão significa para você. Compartilhe suas experiências e reflexões, pois sua história pode inspirar outras pessoas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a mensagem de esperança e fé que a Bíblia nos traz. Até o próximo vídeo.